Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem, na paz de Deus. Eu tenho uma reflexão aqui que eu gostaria de levantar, eu tenho um pensamento que eu gostaria de expor e levantar como uma reflexão mesmo pra gente. É um tema um pouco assim, que a gente evita de falar, né? Um tema mais difícil assim de digerir, eu diria, que é a respeito da morte. O que um cristão tem que pensar a respeito da morte? Como que a gente deve se portar diante da morte? O que é a morte? Ou devemos temê-la? Devemos ter medo? Devemos evitar falar? Né? Como que um cristão deveria se portar, vamos falar assim, né? E eu sei que é uma coisa que ninguém olha para a morte com felicidade, né? Ninguém deseja que aconteça com nenhum de nós, principalmente familiares, amigos, né? Pessoas que a gente ama. Ninguém quer pensar sobre isso porque, obviamente, é uma coisa muito triste, uma coisa muito ruim, que ninguém quer passar por isso. E muitas vezes a gente evita até de pensar porque, como nós somos seres eternos, criados segundo a imagem de Deus, a morte é algo que não faz sentido, é algo que a gente não compreende. E eu digo isso como um ser humano normal, assim, né? Qualquer pessoa crendo em Deus, sendo eu cristão ou não, tem essa percepção de que a morte não faz sentido. Até mesmo com um pet, um cachorrinho que a gente tenha, é uma coisa que a gente não consegue compreender muito bem. E o que um cristão deve pensar em relação à morte? Bom, o que eu vejo é que, lendo a Bíblia, o nosso Salvador, ele venceu a morte. Ele é a única pessoa que, após morrer, voltou para contar a história do que acontece. E não só isso, né? Mas fazendo isso por ele não ter pecado algum, por ele ter resistido o mal desse mundo e tendo sido perfeito, 100% perfeito, ele chega ali, né, encarando a morte, que por direito deveria detê-lo. Essa morte não encontra pecado algum. Então, assim, se você não tem pecado, você tem que viver. Você não pode estar morto. E então ele vence a morte e ressuscita, obviamente, através de Deus. Então, o cristão, ele deve olhar para Jesus como Salvador e como vencedor da morte. Ele venceu a morte por nós. Significa que a gente não vai ter que morrer? Olha, talvez alguns de nós aqui, a gente seja arrebatado, porque eu acredito que Jesus está voltando. Mas muitos de nós, como nossos antepassados, talvez teremos que encarar a morte. Mas isso deve ser visto com angústia, com medo, com temor, com grande tristeza. Obviamente não deve ser algo que a gente anseie que aconteça, né? Mas é uma coisa que vale a gente refletir e pensar que um dia vai acontecer com um de nós. A realidade é que um dia, né, os meus primos ou as pessoas que eu conheço provavelmente vão estar no meu enterro, ou eu estarei no deles. Provavelmente um de nós abraçará a esposa um do outro, falando palavras de consolo, ou abraçará nossos filhos, dando palavras de consolo, e vice-versa, né? A realidade é que um dia, provavelmente, iremos partir. E como que a gente olha para isso? Com grande tristeza? Para os que ficam, para os que vão, como é que é? Então essas discussões, eu acredito que tem que ser refletida como um cristão vê isso. Porque eu não acho certo a gente viver com temor da morte, a gente viver com angústia, a gente viver com um certo apego a essa vida. Porque eu acho que aí é a visão de não compreensão do que é o Evangelho. O Evangelho não é essa realidade que a gente está. Na realidade, estamos aqui com uma missão, um propósito, um chamado, uma convocação, né? Uma vocação, de certa forma, de fazer uma coisa aqui em missão. Então, Jesus nos enviou para pregar o Evangelho para toda criatura, salvar o máximo de pessoas possível através dele, justamente para que na morte essas pessoas não venham a encontrar o abismo eterno, a morte eterna, mas encontrar o caminho estreito que leva até Deus. Então a morte é uma coisa que as pessoas que não têm Cristo deveriam temer. Isso sim. Agora nós
Nós temos que ter a esperança de olhar para a morte e falar: meu mestre já venceu você. E a minha vida está nas mãos dele. Se ele quiser me levar, ele vai me levar. Se ele quiser levar meu filho, ele vai levar meu filho quando ele quiser. Meu pai, minha mãe, as vidas deles estão nas mãos de Deus. Não sou eu quem controla isso. E a minha preocupação e o meu desgaste não vai agregar um dia sequer na vida de ninguém, certo? Agora, isso são para as pessoas em Cristo. Minha família está em Cristo. Mas e as pessoas que não estão salvas? Como que funciona isso? As vidas delas não estão nas mãos de Deus totalmente, porque elas não estão em Cristo. De certa forma, elas estão num espiral do caos, em algum sentido, baseado nas próprias escolhas e em cima das leis que regem ali o livre-arbítrio total. A minha vida, apesar de eu ter livre-arbítrio, eu entreguei nas mãos de Deus, certo? Então eu tenho, obviamente, o livre-arbítrio, mas eu me subjugo, eu me submeto à vontade de Deus. E eu sou falho, não consigo fazer isso 100% como eu gostaria, né? Mas Deus vai me guiando. Então se eu me desvio para a direita, Ele me puxa de volta e eu vou indo porque eu estou submetido a isso conscientemente, eu quero fazer assim. Agora, a pessoa que não tem isso, a única coisa que vai envolver essa pessoa na vontade de Deus são as pessoas que creem em Deus, que oram por ela. E essas pessoas, elas, através da intercessão, através do testemunho, elas vão sendo ali colunas para aquelas pessoas longe. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, né? Eu não tenho mas não é uma história verídica, mas, por exemplo, se eu tivesse um irmão aqui que ele estivesse afastado de Deus, ele conhece a palavra tal, e ele se afastou dos caminhos de Deus, decidiu viver a própria vida. E ele não segue a Deus, não está submetido à vontade de Deus, ele vai fazendo e ele vive dentro dessas leis do livre-arbítrio. Porém, ele tem a mim, que eu oro por ele constantemente, intercessão, jejum, e eu oro pela salvação dele. Jesus não vai, entrar ali na casa dele e forçar ele a ser salvo. Porém, por conta da minha intercessão, Jesus pode, junto com o Espírito Santo, ir cercando essa pessoa de alguma forma. E através da minha oração, vão ser criados mais cenários, vão ser criadas mais intervenções ali para que essa pessoa seja salva, tá? E isso é real. A oração, ela tem esse poder, de fato. Por isso que em todos os lugares da Bíblia a gente vai ver orai sem cessar, orai continuamente, porque a oração tem poder. Então, voltando nesses dois cenários, a gente deve temer a morte, a gente deve ficar totalmente com medo, sem saber o que fazer em relação à morte, e aquela angústia de falar, nossa, eu vou viver, para que eu vou viver se eu vou morrer, e as pessoas que eu amo vão morrer, e meu filho um dia vai pegar alguma doença que talvez vá morrer. Como que um cristão vive? Ele não deve viver em cima dessa preocupação, pois a sua preocupação e a sua angústia não agregará um dia sequer na vida de ninguém. A vida dos que estão em Cristo estão nas mãos de Deus. Quando Ele quiser levar, Ele vai levar. Quando Ele não quiser, não vai levar. Entende? Então, nós não devemos. Agora, tem como a gente ser robozinho que não se preocupa, nem não tem sentimento? Claro que não. A perda de alguém que a gente ama, ela vai ter o luto, vai ter o sofrimento, vai ter a tristeza. Mas o cristão deve olhar para a morte como um acontecimento, um evento breve de alguém que encontrou lá no céu Jesus, e agora está lá aguardando que a gente vá também. É até perigoso aqui alguns crentes que odeiam tanto essa vida já estão até ansiosos para a morte logo, Eu não acho que tem que ser assim. A gente tem que viver 100% nessa base que estamos aqui, focados na missão que a gente tem que fazer, mas 100% prontos para quando Deus nos quiser levar, a gente deixar tudo para trás aqui e ir. Então, o que eu entendo do reino de Deus é mais ou menos assim. A vida real, ela tá lá. Isso aqui é uma espécie de um 2D, uma espécie de uma sombra do que a gente deveria estar vivendo, que é no céu. Porém, essa sombra, ela tem uma grande missão, que é salvar o máximo de pessoas possível que estão indo para a perdição eterna. Então, só para trazer uma base bíblica aqui, para levantar esse pensamento que eu estou fazendo, seria Lucas capítulo 9,
versículo 59 ao 62. Aqui fala que Jesus estava falando com alguns homens ali, alguns homens queriam seguir Jesus. Então, um dos homens tá lá e Jesus fala assim: segue-me. Mas o homem disse: Senhor, permita-me primeiro enterrar o meu pai. E Jesus responde: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E um outro homem que queria seguir a Jesus disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. E o que eu entendo disso aqui? É justamente essa visão de missão, que a gente tem uma missão para fazer aqui. Então, essa ideia de, bom, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai, sepultar o meu pai, né? Aqui fala enterrar, mas não é uma coisa muito rápida, tá? Se você estudar a cultura judaica, era uma coisa um pouquinho mais prolongada aí, e ele quebra um paradigma aqui também, Jesus, que é muito de doutrina e tal, né? Mas enfim. E também o outro sobre despedir, né? Parece até uma insensibilidade de Jesus, mas não é isso. É esse foco do que é realmente a importância. Então a gente vai passar um período ali com alguém que já morreu, onde aquilo é realmente só para nós, de algum sentido, porque a pessoa não está mais lá, né? Claro que tem o respeito ao morto e tudo mais, tem que ter, óbvio, mas essa pessoa já foi. E pesar na balança as pessoas que ainda estão vivas e precisam de Deus, né? É óbvio que o lado das pessoas vivas que ainda precisam de Deus pesa mais. E aí tem aqui, ele fala, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai você e prega o reino de Deus para as pessoas que estão vivas, né? Porque aquela pessoa que morreu certamente, morrendo em Cristo, já está lá no céu, e não morrendo em Cristo não há mais nada que você possa fazer por ela, né? Senão pelas pessoas que ainda estão aqui, que essa sim você pode atuar e falar do reino. Então eu tenho esse pensamento, é um pouco frio, um pensamento um pouco assim, mas eu creio que é a forma ideal assim para um cristão viver. Eu sei que a gente é ansioso, a gente é preocupado, né? Somos pessoas, somos humanos, a gente tem essas preocupações, mas a forma ideal, a forma correta que eu acho que a gente deveria aspirar para viver como é entregando para Deus. Nenhum de nós vai agregar a vida, um dia de vida para mim, para meus pais, para as pessoas que eu amo. Não vamos conseguir. Isso quer dizer que a gente tem que sair vivendo de forma não sábia, de forma imprudente, fazendo qualquer coisa, comendo aí adoidado, não se cuidando da saúde? Óbvio que não, né? Óbvio que a gente não tem que sair igual louco. Bom, não posso agregar nenhum dia na minha vida, eu vou sair comendo aí hambúrguer todo dia, né? Não cuidando da saúde e que se lasque tudo, né? Não é bem assim. Até porque ali, nesse contexto, você estaria até se entregando para os desejos da sua carne, que não é bem assim. Na verdade, um cristão ele tem que ser disciplinado. Mas a ideia que eu quero levantar é de interromper esse medo, esse pavor da morte, essa coisa, para o cristão, o que está submetido embaixo de Deus, ali da vontade de Deus. Essa pessoa não tem que temer a morte, nem dos seus amados, né? Eu sei que é muito triste a gente pensar que um dia nossos pais não estarão aqui, nossos filhos não estarão aqui, talvez nossos filhos irão primeiro que a gente. Como é que é isso? Né? Entregar na vontade de Deus. Deus sabe o que Ele faz, né? Tem coisas que a gente não compreende. Por que um pai morre e deixa os filhos? Por que Deus leva uns e deixa outros? Por que Deus não cura um, não cura outros? Se a gente quiser entender tudo isso, a gente está tomando o lugar de Deus. Não é o nosso lugar entender todas essas coisas. Não é nosso lugar entender o como, né? Nosso lugar é ser. Nós sermos essas testemunhas, essas colunas para os que estão vivos, para que os que estão vivos, quando morram, possam viver eternamente, não morrer eternamente. Esse é o papel. Se a gente quiser tomar o lugar de Deus e entender todos os comos, aí a gente não seria nós, aí seríamos Ele. Então, é entregar essas preocupações e viver 100% entregue ao reino mesmo, né? Essa passagem ela é um pouco dura, como eu falei, parece insensibilidade, mas não é nesse tom que eu trago aqui. É uma ideia de 100% de entrega, 100% comprometido com o reino, de tal ponto que a gente olhe para a morte como um evento, como algo que
A gente sabe que o nosso Salvador já venceu, então isso não nos assusta. Então, se eu perco alguém que eu amo para a morte, né, se essa pessoa vem a falecer, e eu sei que ela está em Cristo, e a gente né, tinha essa convicção juntos de estar em Cristo, e aí vem a importância de estarmos em Cristo juntos, né? Isso não me traz aflição e angústia prolongada. Claro que tem o luto de eu perder essa pessoa do meu convívio, vou passar um tempo sem ter ela aqui na Terra. Mas essa angústia ela não vai ser prolongada, vai ter um período de luto e pronto. A minha esperança está no meu Salvador que venceu a morte, que um dia estarei junto com Ele e com as pessoas que eu amo que morreram em Cristo. Eu acho que essa tem que ser a visão do cristão em relação à morte, não de medo, mas de foco em esperança, e essa esperança é Jesus. Meu Salvador venceu a morte, portanto eu não temo ela. Se ela vier a acontecer, eu estou subjugado, submetido à vontade de Deus. Se a morte vier até mim, eu sei que isso é a vontade dele. E para aqueles que estão também na vontade de Deus e abaixo, submetidos a Deus, se vier a eles, eu sei que foi a vontade de Deus. Amém? Espero que eu tenha conseguido levantar aqui a minha reflexão. Um abraço a todos, Deus abençoe cada um de vocês, que a paz de Jesus Cristo esteja nos corações de cada um que ouviu aqui. Um abraço.